Vamos começar um outro assunto aqui da física, importante, o final da mecânica. Vamos analisar colisões, choques mecânicos. Tudo a ver com o impulso e quantidade de movimento e muito incidente no vestibular, também presente nos fenômenos do dia a dia. Vamos dar uma olhada então? Choques mecânicos ou colisões. Eu vou começar aqui com um caso particular, tá? Esse caso particular vai nos ajudar a entender bastante sobre o fenômeno e depois nós vamos explorando, né, cada vez mais outras situações. Embora seja um caso particular, eu tomei o cuidado de fazer uma seleção, né, de um particular um tanto quanto, né, genérico, brincando, né? Um particular, né, que englobe situações assim importantes, né? Dá só uma olhada aqui no que é que eu quero dizer. Eu tenho um corpo aqui caminhando para a direita. Você está vendo o rabinho de cometa dele? Vamos reforçar isso desenhando o vetor velocidade? Então, olha só o vetor velocidade desse objeto. Ele está aqui, ó. O vetor velocidade ele é apontado para a direita. Então está aqui a velocidade do objeto A. Tudo bem? E ele vai vir aqui, ó, e colidir com este outro objeto aqui, o objeto B, né? Então ele virá aqui, né? O objeto B, está entendendo o rabinho de cometa? Está vindo na mesma direção, só que sentido oposto. Então, o que é particular aqui, né? Você está percebendo os dois vetores velocidades? Esses dois vetores velocidades, eles estão, né, numa mesma linha reta. Né? Nessa situação, a gente chama aqui a colisão de unidimensional. O movimento dos objetos está em uma única dimensão antes e estará também, né, nessa mesma direção depois. Tá? Isso é uma colisão unidimensional. Como eles estão batendo assim, ó, de frente, isso daqui fica uma colisão frontal. Então, o caso particular que eu estava me referindo, né, que nós estamos analisando aqui, é uma colisão frontal unidimensional. Depois a gente vai extrapolar para outras situações. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Isso daqui que eu estou mostrando para vocês é o antes da colisão, antes da batida. O que você está imaginando que pode acontecer depois dessa batida? Vamos tentar pensar? Muitas possibilidades podem acontecer no depois. Né? Os corpos podem chocar-se e ficar parados, né, no lugar onde eles bateram. Pode acontecer deles ficarem grudados e caminhar para a direita. Pode acontecer deles ficarem grudados e caminhar para a esquerda. Então pode muita coisa. Eu vou desenhar o seguinte aqui no depois. Eu vou desenhar uma situação também particular, né? O corpo A está retornando e o corpo B também está retornando. Só que perceba, olha só o que eu vou fazer aqui. O corpo A está retornando, mas com uma velocidade que não é necessariamente igual à velocidade que ele tinha antes, tá? Então vou colocar aqui, ó, um VA'. O que é VA'? É a velocidade do A depois da colisão. Assim como eu estou desenhando aqui, ó, um VB'. O que é VB'? É a velocidade do B depois da colisão. Essas velocidades, elas até podem ser, né, iguais às velocidades antes, tá? Mas seria particularizar demais. Então é melhor a gente pensar assim, ó, essas velocidades aqui, elas são diferentes das velocidades iniciais. E qual é a tendência, gente? Qual é a tendência dessas velocidades aqui no final? Né? O que deve acontecer com essas velocidades aí? Dá para imaginar? Dá para imaginar ou não? As velocidades elas devem ser sim menores. Essa é a tendência. Né? Por que elas devem ser menores? Se a gente fizer um cálculo de energia aqui, né, a gente vai ter uma energia cinética antes e uma energia cinética depois. Né? Se você comparar a energia cinética que eu tenho antes com a energia cinética que eu tenho depois, você vai perceber sim uma diminuição, porque há dissipação de energia. Para entender melhor isso, é bom a gente pensar aqui no durante.
E eu, nesse caso particular, estou desenhando um durante bem específico. Olha o que está acontecendo aqui nessa situação exemplo que eu estou imaginando com vocês. Esse momento no durante que eu estou pensando aqui, ó, os dois objetos têm velocidade igual a zero. E por que eu posso pensar isso? Você está percebendo que houve inversão no sentido de movimento? O A estava indo para a direita e agora está indo para a esquerda, e o B estava indo para a esquerda e agora está indo para a direita? Todo objeto que inverte o sentido, a gente sabe que ele tem que parar para fazer isso, né? Então estou imaginando, é uma situação particular? É uma situação particular, mas nesse instante os objetos estão parados. Então o que acontece com a energia cinética de dois corpos que estão parados? Vamos anotar isso? A energia cinética desses objetos, ó, a energia nesse momento, a energia cinética é zero. Tudo bem? É um caso particular, sim, mas está nos ajudando a entender uma coisa. Tinha energia cinética aqui antes, tem energia depois, mas durante um certo instante ali não tinha. E a gente sabe que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então a pergunta é, para onde foi a energia cinética que a gente tinha aqui, ó, nesse instante? Ela foi para duas formas de energia. Uma energia que a gente chama de energia potencial elástica e uma energia que a gente chama de energia dissipada. Isso. Vamos entender cada uma delas com calma. A energia dissipada, ela vai para o meio ambiente. E ela foi dissipada por quê? Porque numa colisão nós temos geração de energia térmica, por exemplo. Nós temos, né, barulho, som. Então a energia dissipada, ela vai para o meio ambiente. E essa energia potencial elástica, ela não é aquela das molas, não. É uma energia potencial elástica do nível eletrônico, né? São eletrosferas que estão muito próximas e estão se deformando. Então gera uma espécie de elasticidade, sim, né? E, né, nem sempre é visível a olho nu. Quando você tem, por exemplo, duas bolinhas de borracha batendo, se você filmar em alta velocidade, você vai ver a deformação. Quando você tem duas bolas de bilhar batendo, encostando uma no outra, você não enxerga a deformação, porque ela está acontecendo nesse nível, né, eletrônico, dos átomos, das moléculas. Está claro isso para você? Tudo bem? Tudo em ordem? Então é por isso que a energia, né, se a gente tiver que anotar aqui, né, a energia que eu tinha aqui, ó, desses dois objetos, esse EC que eu tinha aqui, ele não deve ser igual a esse EC' que eu tenho aqui. Esse EC' tem a tendência de ser menor. Tá? A gente pode aqui fazer algumas considerações, né, sobre esse durante. Por exemplo, será que se eu puder desprezar a dissipação de energia, o que deve acontecer? Se você desprezar a dissipação de energia de qualquer espécie, a energia cinética depois vai ser igual a antes. Mas perceba, né, olhando a situação dessa forma, não é possível afirmar nada sobre a energia sem conhecer intimamente o processo do durante, tá claro? Então não seria uma boa pegar um exercício, né, a não ser que a gente tivesse certeza, aplicar a conservação de energia, porque geralmente ela não se conserva, né? A gente tem que arranjar outras ferramentas para analisar isso daí, né? Então, para a gente melhorar a capacidade de entender aqui o que é que está acontecendo nesse processo, nós definimos uma grandeza especial, uma grandeza chamada coeficiente de elasticidade. Esse coeficiente de elasticidade, ele vai nos ajudar a entender se a energia conserva ou não. Normalmente ele é chamado de E. E ele é definido da seguinte forma: ele é um módulo da velocidade relativa
depois da colisão, dividido pelo módulo da velocidade relativa antes da colisão. Tem muita gente que fala assim, né? Módulo da velocidade de afastamento dividido pelo módulo da velocidade de aproximação. Ó, antes eles estão se aproximando, depois eles estão se afastando. Eu não gosto muito de módulo da velocidade de afastamento, porque o que acontece, né? Quando os objetos ficam grudados, eles não se afastam, né? Então eu não gosto muito desse termo aproximação e afastamento. Eu gosto mais de velocidade relativa depois, velocidade relativa antes. Agora, vamos entender uma coisa, não sei se você se lembra, como é que a gente calcula a velocidade relativa, né? É um conceito que a gente viu lá na cinemática, né? Existem dois casos aí particulares que são importantes para o cálculo da velocidade relativa, né? Principalmente no começo agora, né, das nossas colisões, os problemas mais fundamentais. Eu vou desenhar esses casos aqui para a gente relembrar, tá? Então vou imaginar aqui o seguinte, ó, eu tenho, né, uma superfície aqui, certo? Só para relembrar a velocidade relativa para quem não se lembra, né? Eu tenho um objeto aqui, ó, e ele está vindo na direção desse outro objeto aqui. Como é que nós vamos calcular a velocidade relativa desses dois corpos? Ó, esse daqui vindo para cá, né, com uma velocidade VA, e esse daqui vindo para cá com uma velocidade VB, certo? Ou até mesmo nessa situação aqui, ó. Vamos agrupar os casos, ó. Quando os objetos estão nessa situação aqui, ó. Esse objeto está aqui, né? Vindo, né? Saindo já da colisão, ó. Resumindo, né? Quando os objetos estão indo com velocidades, né, que têm sentidos opostos, dessa forma ou dessa forma de baixo aqui, ó. Você lembra como é que a gente calcula a velocidade relativa? O VA está aqui, ó, e aqui eu estou com o VB. Sentidos opostos. Como é que eu calculo a velocidade relativa? Vamos destacar aqui, ó, a velocidade relativa. Quando a gente tem sentidos opostos, ela é definida como sendo o VA mais o VB. Se você quer entender direitinho, pega a nossa videoaula sobre cinemática vetorial e movimentos relativos. Lá eu explico melhor do que isso aqui. Esse é um caso importante, particular também, mas importante. E a outra situação, né, que a gente poderia destacar, né, sobre velocidade relativa, vou fazer assim uma separação aqui, ó, é quando os objetos estão indo no mesmo sentido, né? Quando os objetos estão indo no mesmo sentido, como aqui, ó, por exemplo, ó, velocidades de mesmo sentido, né? Velocidades de mesmo sentido, assim, ó, né? Ou assim, ó, já vamos aproveitar e vamos fazer as duas figuras aqui, ó. Mesmo sentido, né? Mesmo sentido, indo, né? Indo para a direita ou mesmo sentido indo para a esquerda, isso tanto faz. Quando a gente tem aqui, né, os dois objetos vindo assim, ó, esse VA e esse daqui, ó, VB. Ou, se você preferir, né, vindo assim, ó, esse VA, certinho? E esse daqui, ó, VB. Mesmo sentido, como é que a gente calcula mesmo? Nós calculamos a velocidade relativa subtraindo uma velocidade da outra. Então, aqui, ó, a velocidade relativa, ela será o VA menos o VB,
ou, né, a velocidade relativa será o VB menos o VA. Para o nosso caso aqui das colisões, como a gente está pegando, né, em módulo, é sempre o maior menos o menor, tá? Quando eles estão indo no mesmo sentido. Já aqui não faz diferença, né, gente? É a soma mesmo. Eu sei que são dois casos particulares, dá uma olhada na aula que eu falei vetorialmente sobre isso para você entender direito, mas esses casos particulares que estão aqui são realmente importantes para as situações iniciais de colisão e nós vamos aplicar bastante. Lembrou o que era a velocidade relativa? Então, se você está entendendo tudo que eu estou dizendo aqui, quais são os números possíveis esperados para esse coeficiente de elasticidade? Se ele é o módulo da velocidade relativa depois pela antes, e a tendência da velocidade relativa depois ser menor que a velocidade relativa antes, esse coeficiente ele está limitado a alguns valores, correto? No máximo, né, ele pode ser igual a 1. E quando é que ele vai ser igual a 1? Quando a velocidade relativa depois for igual a antes. Mas geralmente ele não vale 1, ele é menor do que 1, porque a velocidade relativa antes é maior que a depois. Vamos tabular isso? Vamos dar uma olhada nesses valores? Né? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar a elasticidade, eu vou pegar o tipo da colisão, o que acontece com a energia, o que acontece com a quantidade de movimento. E a melhor maneira de expressar tudo isso é numa tabela. Então, como eu estava dizendo para você, né, existem valores possíveis aí do nosso coeficiente de elasticidade. Né? Um dos valores possíveis para o coeficiente de elasticidade é mesmo o valor 1. Então, eu venho aqui, ó, coeficiente de elasticidade igual a 1. Quando a velocidade relativa depois é igual a antes. O tipo de colisão, a gente chama isso de colisão perfeitamente elástica. Tá? Tem gente que fala simplesmente elástica hoje em dia. Tá? Não precisa aparecer a palavra perfeitamente. Parece assim, ó, colisão do tipo elástica. E aí, a energia que eu tenho cinética depois, ela vai ser igual à energia cinética antes. Então as energias são iguais antes e depois, a gente diz, conserva a energia. Embora esse tipo seja raro de acontecer na natureza, ele é muito frequente nos vestibulares, tá? Então grava que é importante. Colisão perfeitamente elástica quando o E vale 1. Agora, normalmente, né, o nosso E, coeficiente de elasticidade, ele tem esse valor aqui, ó, entre 0 e 1. Entre 0 e 1, gente, a gente vai chamar essa colisão de parcialmente elástica. E aí, né, se você observar a energia, é o que normalmente acontece, a energia, né, cinética depois da colisão, ela vai ser menor que a energia cinética antes da colisão. Ou seja, a dissipação de energia. E isso é muito, 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 muito frequente. É o caso mais frequente na natureza. Só que não é o caso mais frequente do vestibular. Tá? Se você analisar esses casos aqui, acabam caindo muito na segunda fase. Né? É raro acontecer na primeira fase dos vestibulares esse caso aqui. E cai pouco. Tá? Cai bastante, mesmo o tipo elástico, né? E o último tipo também cai muito. Né? Quando a gente faz o cálculo, né, do coeficiente de elasticidade, e esse cálculo resulta em E igual a 0. Esse é um caso particular, né, que os objetos, por exemplo, ficam grudados ou saem com a mesma velocidade. Isso tem nome também. Né? Qual é o nome dessa colisão? É anelástica. Ou tem gente que fala inelástica. Nessa situação, a energia cinética que você tem depois da colisão, ela é bem menor que a energia cinética antes da colisão. Tá?
bem menor. Então, esse caso aqui, o último, é fácil de identificar, porque os objetos saem, né, com a mesma velocidade. Frequentemente, eles ficam grudados, tá bom? Então, frequentemente, quando ficam grudados lá, a gente está falando da colisão, né, anelar. Sair com a mesma velocidade ou ficar grudado. Se você bater o olho nisso, você já sabe que é anelásica. Agora, olha só que interessante, gente. Em todas as situações, seja qualquer que seja a colisão, né, dá para imaginar que a força resultante de agente externo, né, em comparação com as forças internas trocadas entre os corpos que estão colidindo, essa força resultante de agente externo no momento da colisão é pouco intensa. Se você considerar isso daí, a quantidade de movimento final, né, do sistema, ela será igual à quantidade de movimento inicial. Então é por isso que a gente não vai atacar exercícios de colisão afirmando sobre a energia cinética, né? Lembra, ó, a energia cinética antes da colisão, ela é calculada da seguinte maneira: a massa do objeto A, velocidade do A ao quadrado, sobre 2, mais a massa do objeto B, velocidade de B ao quadrado, sobre 2. Se você calcula esse número, que representa a energia antes, e calcula esse número aqui, ó, que representa a energia depois, vamos imaginar que conservou a massa, tá? Então vou colocar MA, VA', então a única que mudou é a velocidade, ao quadrado sobre 2, mais um MB, né, VB' ao quadrado sobre 2, não há garantias de que esse número seja igual a esse. Por isso, abordar o exercício com conservação de energia não é uma coisa que a gente faz com frequência. A gente só pode fazer a conservação de energia para as colisões que são perfeitamente elásticas. Nas demais não são. Então, se você olhou a tabela, 2/3 dos casos, né, a grosso modo falando, ele não conserva energia. Por isso que não é uma boa, né, pensar em igualar energias. Mas é sempre possível, porque a quantidade de movimento conserva. Espero que você tenha entendido essa aula, né? Espero que você tenha entendido os conceitos. Eu vou fazer o primeiro exercício já para acabar com qualquer dúvida que você tenha sobre isso. Me aguarda, estou fazendo daqui a pouco o exercício.